Minha nuvem tá cheia, tá no computador. Pronto, bom Bom dia. dia! Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar com um minutinho de silêncio. Então, fechem os olhos, coloquem os pés firmes no chão, palmas das mãos voltadas para cima, apoiadas nas coxas. Faça uma respiração profunda. Faça 3 respirações profundas. Inspira pelo nariz e expira pela boca no dobro de tempo. Essa respiração traz um alinhamento, uma calma para todo o seu sistema. Intencione o seu dia de hoje com uma palavra interna. Crie um sol dourado acima da sua cabeça e se preencha de dourado. E sinta esse dourado em todo o seu corpo, em todas as suas células. E também imagine que o lugar que você se encontra está completamente dourado. A cadeira, o sofá, a parede, o quadro, completamente dourado. Se vier qualquer pensamento, deixe passar. E quando quiser, pode voltar para cá. Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Quem é o usuário do Zoom, gente? Pelo amor de Deus, fala aí, escreve aí pra gente, ou abre o áudio, ou abre o vídeo pra gente saber quem é que está aqui com a gente, por favor. É importante a gente estar vendo vocês. Dá um minutinho para o usuário do Zoom dar um oi. Oi, Rose, como você tá? Tá bem? Tudo bem? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá sem áudio? Ah, não, você tá falando, amigo? Tá sem? Não, eu ia começar a falar agora. Tá sem áudio? Tá com áudio? Não, agora eu tô te ouvindo. Só tô querendo saber quem é o usuário do Zoom, né? Porque é importante para estar aqui, pelo menos, ou abrir, ou colocar o nome, ou abrir a câmera, senão a gente não vai conseguir, manter, né? Mas É uma pessoa fica- que entra às vezes no Beija-Flor, só que eu esqueci o nome. Mas ela entra às vezes no Beija-Flor de segunda. Entendi. muito bom. De repente, não tá podendo abrir agora e daqui a pouquinho abre. Vamos seguindo, né? Vamos vendo como faz. Avisa lá De nos toda. grupos que a gente já começou. Mariana, Marília, se puder. Obrigada. Então vamos, amigo, vai. Vamos. Hoje a gente está numa conjunção astral aí, né? Do tal de um Mercúrio retrógrado, que está movendo muitas coisas de comunicação. Eu fico morrendo de dó desse Mercúrio retrógrado, porque ele carrega um monte de coisa nas costas dele, né? Quando vai chegando Coitado, nesse movimento. né? Mas eu sinto que o tema que a gente vai trazer hoje, né, para falar sobre, lógico, obviamente, leitura da aura, que é uma ferramenta que nos auxilia muito, mas para falar sobre esses novos movimentos, né, esses portais, fechamento de ciclo, abertura de novos ciclos, né, que é bem importante, assim, a gente poder compreender a dinâmica do movimento coletivo que está acontecendo devido à força de determinados portais, né, que se estabelecem tanto em 2025 quanto em 2026, para que possamos, de maneira mais consciente também, né, nos apropriar
da nossa própria jornada e da nossa individualidade frente a esse coletivo. Então, eu queria só começar trazendo esse aspecto, né, para a gente poder mover essa energia de hoje. Essa aula ela está sendo gravada, então logo mais vai ser disponibilizada também nos grupos para que as pessoas possam se apropriar, para quem não conseguiu chegar aqui ao vivo. E espero que esse conteúdo possa realmente ser útil, né, para a jornada de todos nós aqui. E é isso, né? Isso exatamente que você estava trazendo, né, Prema? Assim, a gente está num um ano de finalização, gente. O que que é um ano de finalização? O velho está indo embora. E é um ótimo momento para a gente fazer isso também na nossa vida, para a gente conseguir descartar aquilo que não serve mais e para se abrir para o novo. Para quando entrar 2026, e aí o objetivo exatamente dessa aula, é a gente trazer esse novo ciclo, para quando entrar 2026, você entrar mais leve. Então, está acontecendo uma movimentação de consciência planetária muito grande, porque a gente está saindo dessa era, a gente está saindo dessa de 2025 para 2026 com muitos portais como o Premo trouxe, e está trazendo algo no coletivo, não é uma coisa só individual, mas também no coletivo planetário, assim, na política, a gente está vendo muita coisa que está mudando. Na cidade que você mora, no país que você está. Então, isso tudo movimenta as estruturas, isso tudo abala as estruturas. Você pode resistir e aquela estrutura se romper, porque não tem como fazer diferente, ou simplesmente você pode seguir o fluxo e ter consciência das suas escolhas. Então percebam como as coisas elas estão muito mais intensas. A dor está mais intensa, a tristeza está mais intensa. Então não cair nessa pegadinha que está acontecendo, né? Se hoje eu estou triste, então eu vou me afundar na tristeza. Ai, nada dá certo. É o pensamento, gente. É pura física quântica se a gente parar para pensar, porque nós somos energia, nós somos água. Vocês já viram é, que quando você, com a palavra, né? Através da palavra e do pensamento, quando você emana algo de positivo para uma plantinha, a plantinha ela fica viva. Quem conversa com as plantinhas aqui, eu sou dessas, né? Dou bom dia, falo, dou beijinho, aí cheguei em casa, você quer água? Então eu escuto o que elas estão falando e vou lá cuidar delas. Você cuida, ela tá viva, ela tá de uma outra maneira. Mas se você colocar raiva, se você jogar energia ruim, ela morre. Ela morre. Então, isso não vale só para a plantinha, isso vale para a gente. Quando a gente começa com o nosso pensamento, né? Ai, de que não vai dar certo, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, o que que será? Você começa a vibrar no outro lugar, porque nós somos energia, nós somos vibração. Quando você faz isso, você começa a causar uma deteriorização no seu corpo mesmo, físico, e você não sabe por quê a partir do seu pensamento. Então, a gente está num momento e num movimento de que a nossa força do pensamento ela está muito forte. Então, é quase que a gente falou na aula anterior sobre criação de realidade. É quase assim, o que você pensa, você concretiza, você materializa. Então, o que que vocês querem materializar hoje? Então, está acontecendo essa passagem, né, de 2025 para 2026, ela está tendo uma reorganização das estruturas, mudança de trabalho, mudança de relacionamento, momento de você se expressar, expressar a sua essência, fazer aquilo que você veio fazer, o que você quer fazer, com muita facilidade. Tem isso também, né? Tem essa questão desses fechamentos, mas tem a questão que 2026, o que você quiser, as portas elas estão abertas para concretizar e para se fazer as coisas com muita facilidade. Então, se nós somos energia, se nós conseguimos vibrar, qualquer coisa que a gente vibra, a gente consegue jogar para o universo. Então, o que que a gente está escolhendo vibrar hoje? Então, é realmente assim para trazer uma reflexão. Por isso que a gente quis trazer esse tema, né, Prema? A gente quis trazer essa questão voltada para esse novo ciclo, porque a gente está passando por esse processo dessa transição planetária muito grande, que a gente está saindo de um lugar e indo para o outro, que é muito importante, e que vai modificar, e que já está modificando a vibração da humanidade, gente. Então, e aí você começa devagarinho, começa pouquinho. O que que eu posso mudar em mim? O que que eu posso mudar hoje na minha vibração? Vem um pensamento que você sente que aquilo ali está influenciando, está tomando uma força maior, modifica, modifica. Se eu vibro tudo, por que que eu não posso modificar?
Ah, aí vocês podem falar, ah, você está falando então que eu não posso sentir tristeza, que eu não posso chorar. Nada disso. Chora, porque a água é bom para limpar. É claro que você pode sentir tristeza, é claro que você pode se sentir decepcionado, até porque são coisas humanas, são emoções humanas que a gente sente, mas você não precisa se afundar nessa tristeza, nem numa depressão. Uhum. Você precisa, e aí o precisa, né? A gente fala tanto em relação à leitura de aura em determinadas palavras. Não é que você precise, você vai escolher. A gente está apresentando para você aqui o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo com as pessoas. E como que você pode estar no meio da roda ao invés de estar rodando junto com isso? Como que você consegue transformar o seu pensamento? E é realmente aqui, tá, gente? É aqui. Quando a gente faz o silêncio, que a gente traz a meditação das rosas para quem já tem ou para quem ainda não tem, o que que a gente faz? A gente está dando comandos a partir da nossa mente, comandos positivos. Quando eu comecei o silêncio agora, o que que eu trouxe? Um grande sol dourado. O que que é o sol? O sol está no céu o tempo inteiro. O sol, para a gente, essa é o divino. Mas se você não acredita em divino, você chama como você quiser. A natureza é o que aquece, que pode estar chovendo, que pode estar nublado, esse sol vai estar ali, te iluminando de alguma forma. É o que te ilumina. Então, se a todo tempo que tiver algum desafio, alguma questão pessoal, imagina se banha desse sol dourado, porque ele é que te fortalece. Então, a gente realmente está no momento de, eu chamo de orai e vigiai, em que a gente precisa ter uma vigilância muito grande do que a gente fala, como a gente reage, o que que a gente está atraindo para a nossa vida. Porque a vida que temos hoje foi escolhida por nós. E se a vida que você tem hoje foi escolhida por você e você não quer mais ela do jeito que ela está, mude. Ah, como? Ó, aqui, emana para o universo palavras, pensamento, muda a atitude, muda o olhar para o outro. Se você só reage, passa a não reagir. Respira antes de reagir. Você vai perceber que alguma coisa vai mudar dentro de você. Então, o que que você quer na sua vida a partir de agora? E aproveita, que a gente está um ano de abertura de 2026. As portas estão abertas, tanto para o bem quanto para o mal. Não é, amigo? Sim. É engraçado, com você falando, eu vi até aqui, já busquei a informação. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar num japonês, um estudioso chamado Masaru Emoto, né? Pois é, eu achei aqui um vídeo, eu quero compartilhar esse vídeo com vocês. Eu acho que vai ser uma boa base de compreensão para aquilo que a gente está falando, porque, no fundo, a gente acaba falando muito sobre força do pensamento, sobre emanação de energia, e às vezes esse tipo de linguagem fica parecendo uma linguagem mais utópica, etérica, mística, né? E na verdade não, existem estudos que realmente comprovam esse tipo de dinâmica. E o Masaru Emoto, ele é um estudioso, né, japonês que resolveu mesmo estudar as características da água e o poder da palavra sobre essas características. Então, antes de eu trazer, né, um pouquinho sobre os portais, eu queria alinhar essa informação com todo mundo. E até mesmo poder fazer uma ponte do que acontece quando a gente também está nesse movimento do autoconhecimento, da apropriação da linguagem do nosso espírito, a partir das características de caminhada que temos. Então, vou compartilhar aqui o vídeo com vocês, pedir essa licença. E tomara que esse vídeo não tenha direitos autorais para quando a gente postar. Se tiver, eu coloco o link para vocês, ou corto essa parte da postagem do vídeo, né? E coloco o link para vocês acessarem esse vídeo, que ele também está no YouTube, de toda forma, tá? Então, É isso que eu falava, vai botar o share. eu estou colocando aqui. Aparece para todo mundo o vídeo? Para vocês? Posso colocar o play? Agora sim, agora tá aparecendo. Tá. Eu vou colocar o play.
Só um minutinho, se ele tiver música, você tem que colocar também para o share o áudio no aí, não só o vídeo, Ah, ele, sabe? ele não tá com áudio para vocês? Então, Não. peraí. Deixa eu, deixa eu organizar esse share primeiro, que ele já Aí você estava vai com lá áudio pro aqui. áudio, libera o áudio do computador e aí você libera o vídeo. Advanced Video File. Será que é isso? Share, vamos ver. Se é isso. Não. Só um minutinho para eu chegar nesse conteúdo de novo, por outra via, ver se deu certo. Vejam se vai dar. Deu? Com o som também? Esta mostra veio do Japão, do senhor Masuro Emoto. Senhor Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O A água é recado o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O senhor Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara Fujiwara. antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima prece. série de fotos, o senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primero hice un experimento con dos palabras, que es gracias y estúpido. Bueno, cada palabra escrita pegamos en la botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, poniendo, diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual.
Acho que o pecado foi dado, né? Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Eu acho muito interessante isso, assim, porque, por vezes, é até mesmo interessante para alguns de nós sairmos de um determinado contexto que estamos habituados e inseridos a estar para poder fazer algumas mudanças. Vocês já perceberam isso? Como que às vezes é muito mais difícil, você pode estar num processo de mudança profundo dentro de você. Você não é mais aquela pessoa tão controladora quanto você era, mas você convive com pessoas que estão habituadas a te ver como controlador a vida inteira. E aí você fica no meio daquele movimento e as pessoas começam a martelar em você. Você é controladora, você é controladora, você é controladora. Caramba! E às vezes é difícil quebrar com essa imagem, porque você está o tempo todo recebendo o estímulo do pensamento, da palavra, do julgamento, da crítica, da visão, né? Em relação àquele movimento que mobiliza todo o seu sistema. E fica numa guerra em absoluto. Eu sei que é muito, muito, muito potente e é verdadeiro o discurso de mantermos a nossa vibração elevada, pensamentos positivos, vamos parar de pensar assim para pensar assado, mas não é simples em relação aos estímulos que nós geramos para nós mesmos, de autoexigência, de autocobrança, e em relação ao que o mundo cristaliza de nós, e como a gente se percebe cristalizado dentro de alguns movimentos. Por isso que um processo de autoconhecimento é super importante para que a gente possa realmente se desopilar de determinadas estruturas e poder abraçar novas correlações e novos fluxos, na verdade, neurais, sinápticos, né? E até mesmo internos dentro de nós, energéticos, para criar novas consciências. Quando a gente fala de movimentos, inclusive de retiros de autoconhecimento, como é o caso aqui do curso de leitura da aura, de uma meditação das rosas, enfim, qualquer retiro, qualquer movimento que seja, é muito interessante, mesmo que seja online, mas presencial também, quando você se dá a oportunidade de sair de um contexto que você já está tão habituado a receber estímulos e demandas de cristalização, para poder criar novas relações e perceber novos olhares. Retiros imersivos e presenciais, sejam semi-imersivos ou não, são super importantes para isso, porque você sai de um contexto, né? De um contexto ali que está cheio de informações para criar novas dinâmicas. E eu me utilizo muito desse recurso para poder desconstruir e construir novas relações dentro de mim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse vídeo do Masaru Emoto, quando falou da música do heavy metal, eu fiquei meio, me pegou um pouco na veia, porque quando eu era adolescente eu amava heavy metal, né? E eu fiquei assim, agora eu já estou todo aqui com a minha molécula desconstruída. Mas se vocês verem no heavy metal, a água ela fica toda, é como se ela desse uma quebra. E é inteligente e interessante a gente perceber isso também, como que determinados estímulos ou funções assim, pá, de impacto, de choque que a gente faz, quebram estruturas. Utilizar com inteligência determinados recursos que temos para quebrar com velhas formações e gerar novas formações também é muito interessante. Só que a gente, muitas vezes, questiona esses tipos de movimentação, esses tipos de mudanças abruptas. É difícil. Quem de nós aqui nunca passou por um chamado da vida, por um choque, por uma mudança abrupta, né? Que parece abalar tudo? Sim, o seu sistema, suas águas ficaram todas ali disformes, e a água é o elemento mais adaptável dos elementos, né? Materiais essenciais da natureza. Então, ele vai buscar se adaptar à nova forma que está aqui. E se no momento de uma ruptura, de um choque, você fica com medo, você fica com raiva, você fica com tristeza, qual é o estímulo que você está dando para essa água? A formação dessa estrutura dentro de você. E aí reforça o medo, e aí parece reforçar a raiva, parece reforçar a revolta, parece reforçar a tristeza, porque você realmente está fazendo uma formação interna. Então, ter consciência da nossa energia para limpar do nosso campo muitos estímulos e formações energéticas que adquirimos do mundo, do coletivo, e que adquirimos pela nossa
julgamento, pela nossa autopercepção, é muito importante para limpar do nosso campo tudo isso e poder ativar novos espaços de conexão, nos reconhecer como espírito, como essência, como pureza, como aquela água destilada lá, né? Completamente pura, que pode ter formações incríveis. É interessante demais, para que a gente realmente se aproprie da nossa jornada com alinhamento energético daquilo que a gente espera nutrir dentro de nós, aquilo que a gente espera se alimentar. Então, tem essa dinâmica dentro de uma esfera individual de trabalho, singular, que depende só da gente. Mas também tem a dinâmica do coletivo, que, dentro de um contexto de inserção de muitas energias que movimentam as águas que nos rodeiam, digamos assim, estão aqui gerando estímulos dentro de nós. Neste momento, a gente vive, não neste momento, a história da humanidade até então. É uma história baseada em disputas de poder, em guerras, né? Em movimentos que não são saudáveis. Somos uma sociedade doente. A gente mata um outro da mesma espécie, né? Assim, na natureza a gente não vê muito isso acontecendo, a não ser quando tem também na natureza uma disputa de território, de poder, um leão atacando o outro para ser aquele o alfa da sua trupe ali, da sua manada, não sei como que fala a questão do leão em si, né, assim, coletiva. Mas na humanidade a gente fica repetindo esses padrões. Se você liga a TV, você está aí o tempo todo sendo bombardeado de informações que vão reforçando para a gente as características daquilo que está equivocado no mundo e que precisa mudar. Raramente dentro de um telejornal você vai ver notícias edificantes. Sempre vem aquela bomba e de repente termina o jornal com uma notícia mais alegrinha, mais bonitinha, para você sair com uma sensação de construção. Assim, eu fui jornalista, eu sei como que se constrói, né? A manipulação midiática dentro de estruturas, inclusive enquanto jornalistas, por exemplo, tem vários tipos de notícia que a gente não noticia, para não provocar uma catarse coletiva de movimentação, né? Você não vê falar muito em jornais sobre suicídios, por exemplo, né? Você vê quando é um suicídio de alguém famoso, de uma figura pública que precisa ser reportada, mas não quer dizer que isso não aconteça. Mas imagina, quantas pessoas estão sendo bombardeadas com momentos difíceis da vida em negação com a própria forma que se está vivendo, ver que, opa, existe esse portal aqui. Olha o portal perigoso que você pode abrir. Mas então, por que que não noticiamos coisas positivas e edificantes o tempo inteiro? Porque algumas coisas têm que mudar, têm que ser embatidas. É um discurso que fica tão distorcido, para uma coisa funciona, mas para outra não funciona. Como que é? Como que a gente mudaria essa estrutura? Coletivamente, a gente não tem consciência ainda acessada, alcançada, evoluída, para poder compreender uma mudança mais massiva de comportamentos. É muito mais difícil você mudar tudo ao seu redor do que mudar algo dentro de você. Mas caímos na sensação e na ilusão de que mudar internamente é a coisa mais difícil do mundo. Não deixa de ser difícil, porque você está sendo cristalizado e bombardeado com olhares já viciados dentro daquilo que você, inclusive, acredita ser. E a gente está adentrando agora num movimento que, independente de ser a estrutura de mundo em si, ainda existe outra camada no coletivo, que era o que a Erika estava trazendo, sobre portais energéticos. O ano de 2025, a soma 2025, dá energia do número 9, que é um número de encerramento, de fechamento de ciclos. Esse é um ano que muitos de nós, independente do ano individual, que dá para ser calculado a partir da numerologia, mas a gente não vai entrar nesse aspecto aqui, mas a nível coletivo, muitos de nós estamos passando por processos de fechamento de ciclos, de desapegos, de realmente acabar com um certo status quo social para adentrar em um novo processo de movimento de abertura de energia, né, para entrarmos em 2026, que dá somatório 10, 1 mais 0, 1, que é de novo ciclo. Então, agora, tendo a consciência do que a gente faz com a nossa energia, vocês conseguem começar a perceber quem aqui já teve a
possibilidade de fazer a meditação das rosas, o poder dessa meditação no processo de limpeza, de tirar do nosso campo várias energias que não são nossas, de resgatar a nossa própria energia que ficou dispersa por aí, da gente se apropriar de quem somos, reconhecer quem somos. A partir da estrutura da leitura da aura, a gente, inclusive, aprende a decodificar os registros que sustentamos e carregamos dentro de nós, que estão nutrindo determinados pensamentos, ações, comportamentos, emoções, né? Pensamentos de quem somos, e que determinam muito das nossas ações. E ter a consciência de onde a gente se colocou e aquilo que a gente continua sustentando dentro de nós nos possibilita, inclusive, a trazer o choque da realidade que abala aquela estrutura, o heavy metal do momento, para algumas situações, tipo, nossa, é assim que eu tô, é isso que eu estou trazendo, para você começar a fazer novas escolhas, a atrair novas coisas dentro de você, a construir a ponte para novas coisas dentro de você. Porque, em essência, nós não somos vítima da vida, nós não somos heróis na vida, nós não somos vilões frente à vida, somos um espírito que viemos materializar a nossa energia no plano da Terra e que viemos espiritualizar este plano enxergando Deus em tudo, porque no fundo somos um. Isso parece ser muito utópico, muito místico de novo. E são coisas que eu acredito, sinceramente, que a ciência ainda vai dar passos para descobrir, para poder traduzir essas informações de outra maneira. A física quântica é um campo que se abriu para esse tipo de tradução mais próximo do que a gente tem hoje. Assim como diversos estudiosos, psicólogos, né? Jung, por exemplo, fala muito sobre arquétipos, simbologias a nível coletivo, né? Da consciência e inconsciente coletivo humano. Temos muitos estudos que vão tangenciando, ajudando a trazer mais peças desse quebra-cabeça, que é decodificar o que é esse Deus maior, que hoje, sinto eu, ser melhor traduzido a partir de determinadas estruturas espiritualistas, de um olhar espiritualista, que gurus trazem, pessoas sérias, independente da religião, trazem como percepções do que é esse elemento a que tudo rege, de quem é essa energia maior, da qual estamos abertos para receber e abertos para evoluir e nos integrar com elas. Só que somos humanos e também temos muitos conceitos, crenças, ideias de como fazê-lo, do que significa, do que é, e aí vai criando de novo essas moléculas distorcidas dentro. Então, o elemento e o caminho real não é simplesmente abrir os olhos para a vida de fora, mas é adentrar, é abrir o nosso olhar para dentro, sem fechar as portas do que a gente vê fora, sem entrar em negação. Porque a vida não é uma negação, a vida não é um não, a vida é o sim, a vida é a evolução, é a transformação. Então, são muitas coisas. E por isso eu vejo ser tão importante dentro do nosso momento de caminhada, de jornada, a gente poder abrir o nosso coração para perceber, então, o que chega em mim, aonde eu realmente me sinto abastecido de potência, aquilo que me dá energia, aquilo que me abastece, não aquilo que me tira, não aquilo que me deixa para baixo, o que me deixa para cima, o que me deixa entusiasmado, cheio de energia de Deus dentro, entusiasmo, energia divina dentro de nós, sabe? O que é isso? Eu encontrei dentro da meditação das rosas e dentro da leitura da aura, assim como dentro de outras técnicas que eu também me apropriei, um caminho muito real de perceber assim, nossa, aqui eu me sinto ouvido, aqui eu me sinto percebido, aqui eu me sinto reconhecido, aqui eu sinto que tem verdade.
é uma experiência fenomenológica. É um fenômeno que acontece, porque não dá para explicar como uma pessoa fecha o olho, balança a mão na minha frente, fala alguma coisa e aquilo faz sentido para mim. Não tem como explicar isso a nível racional. Eu não consigo ainda, mas eu só senti isso. Eu vivo isso, eu percebo isso. Como é diferente quando eu realmente faço a escolha consciente de abrir um canal com a intencionalidade clara de que eu sou um ser divino, de que eu sou um espírito, de que eu tenho uma centelha de vida e divina dentro de mim, de que é a partir daqui que eu me manifesto para a vida, que eu sou luz e não sombra. E justamente por ser luz, para que eu me reconheça luz, para que a luz possa se ver como luz, ela precisa estar iluminando. Então, eu estou rodeado de sombras. Eu tenho aspectos de sombras dentro de mim para que eu me reconheça. E qual é o caminho para poder integrar essa matemática divina, desse aspecto polarizado dentro de mim, de uma dualidade, para me tornar novamente uma unidade, que é o caminho de evolução que os gurus e muitas religiões trazem como um aspecto integração. O budista não tem os gurus que falam disso, mas falam do poder da mente, como a Érica estava trazendo, o domínio da mente, da mentalização. Independente de qual religião você esteja. Eu fui criado dentro do cristianismo, né, do catolicismo. E Jesus Cristo, na sua oração, fala: venha a nós o vosso reino. Ele não fala para a gente ir atrás de Deus, ele fala para a gente abrir para vir a nós esse reino, para que a gente possa realmente entrar num estado meditativo, contemplativo. Meditação e oração andam juntas. Oração, o ato de falar com Deus, de orar para Deus. Meditação, o ato de silenciar para escutar Deus, para receber Deus. E assim estabelecemos a dialética. E dentro de um movimento de leitura da aura, é justamente isso que nós fazemos. Nós silenciamos o nosso interior para receber em percepção, em coração, em intuição, em todos os nossos sentidos, o outro que está na nossa frente, para inclusive conseguir vê-lo, para abrir esse livro e ler essa energia, para receber nós mesmos dentro dessa estrutura, quando eu quero fazer uma autoleitura que passa por um lugar de não autocrítica, autojulgamento, autoanálise, autoavaliação, porque aprendemos técnicas e ferramentas para poder fechar os canais dentro de nós que têm essas funções para que a gente possa caminhar nessa terra, neste mundo, e abraçar outras funcionalidades internas, que é nos apropriar da nossa intuição, da nossa linguagem primordial de percepção da vida, nos reconhecendo mais energia e menos matéria. Quando eu falo mais energia e menos matéria, é mais energia não densificada e não identificada com os nossos sentidos materiais, que são energias densificadas. Eu vejo aquilo que o mundo coloca como objetivo na minha frente, como palpável, né? Eu sinto o sabor daquilo que eu consigo colocar na boca, eu cheiro aquilo que está acessível aqui perto. Mas e aqueles cheiros que vêm do nada e que não tem nada perto de você? E aquelas visões que você de repente tem, ou que constrói na sua cabeça, que não fazem sentido no objeto, no espaço físico daquele momento que você está, né? A gente cria energia o tempo todo, movimenta energia o tempo inteiro. Então, dentro de um curso de aura, a gente aprende a realmente resgatar o nosso encontro, o nosso acesso com nós mesmos, para que possamos mover essa energia de forma mais consciente. E eu sinto ser uma ferramenta poderosíssima. Essa ferramenta foi que mudou minha vida, que inclusive me ajuda neste ano de 2025, que não é a mesma vibração energética do meu ano pessoal, né? Porque eu nasci no dia 28 de abril de 84, aí tem toda uma somatória para se entender qual é a sua energia. Mas eu estou vibrando a nível individual uma determinada frequência de abertura de energias dentro de um movimento mais coletivo, de um portal de encerramento de ciclos. Isso é muito importante a gente compreender. E dentro da leitura da aura, independente de você ter
conhecimentos sobre numerologia, sobre astrologia, sobre outros elementos, você tem um conhecimento mais importante, que é sobre aquilo que você sustenta dentro, sobre os registros que estão movendo as suas águas, sobre aquilo que você escolheu caminhar, mesmo que de maneira inconsciente esteja atuando na sua vida. E tomar consciência disso te implica em mover novas frentes. E para que você faça esse movimento, também vem dentro desse pacote o conhecimento de quem é você a partir da autonomia e autoridade do seu campo, que é mexer com a sua meditação, que é realmente limpar do seu campo aquilo que você pode, que é resgatar para o seu campo aquilo que ficou disperso que você não se deu conta, que é realmente se apropriar de um elemento, de um espaço de que eu sou responsável por mim mesmo. E não preciso aqui ficar me misturando com energias que não são minhas. Pelo contrário, preciso compreendê-las e reconhecê-las para me compreender e me reconhecer e ter uma atuação mais consciente. São todas ferramentas dentro da meditação das rosas. Como eu me aproprio do meu lugar na vida, como eu me abasteço da energia e da fonte que me rege, né? Como eu tomo a autoridade energética daquilo que eu manifesto dos campos e dos espaços que competem à minha responsabilidade, né? Como eu realmente me conecto com o meu espírito de onde eu realmente comando a minha história. Qual é esse espaço mais sagrado dentro de mim, né? Então tem tanta coisa que a gente pode se apropriar, como que eu, lá na meditação nível 3, por exemplo, estabeleci laços energéticos de troca de energia com o mundo, como cortar esses laços que já não me abastecem e que talvez estejam aqui ainda, movendo a minha vida. Quem é que já teve a sensação de um término de relação, de sair de uma discussão, ou, sei lá, e do nada parecer que vem aquela pessoa em pensamento e sentir que a sua energia ainda está presa em uma determinada história? Existem laços e laços energéticos estabelecidos, acordos, pactos que fazemos a nível espiritual e que movem a nossa energia de como a gente está construindo uma caminhada de evolução e que talvez alguns pactos e acordos desses já não estejam mais favoráveis para a sua evolução mesmo em si, estão ali presos. A gente aprende a quebrar com esses pactos, a cortar esses laços. A gente aprende a realmente limpar do nosso campo energias que formam as nossas crenças e programas internos, que inclusive colocam o filtro de como a gente consegue perceber ou analisar a vida. Tem muita coisa que a gente aprende na base para se aprender a ler energia. E tudo isso é um caminho muito bem formado, explicado, estruturado, que vai trazendo para a gente o resgate, a lembrança de quem somos, a partir desde a meditação das rosas nível 1 até a leitura da aura. Então, esse é o campo, e esse é o caminho que a gente está estabelecendo para trazer para Jundiaí, né? Seja presencial, lá no Aláfia, mas também de forma online, para quem não conseguir estar presencial, mas criar esse campo de proteção e de encontro consigo mesmo, de tirar aquele momento do dia para falar, agora deixa eu sair desses estímulos ou dessas funções que me fazem acreditar, dessa rotina que me faz acreditar que eu sou esse tipo de molécula de água. Deixa eu fazer um reset, deixa eu estabelecer novas sinapses, novos encontros comigo, colocar novos cristais aqui dentro, cristais bem formados, né? Cristais que me ajudem de verdade a viver a minha história. Então, esses momentos, esses retiros, eles são importantíssimos para a gente se reavaliar, se renovar e, inclusive, com esses cristais mais estabelecidos e formados dentro, aí sim, perceber as mudanças que acontecem fora. Porque quando a gente muda dentro, muda tudo fora. Às vezes o comportamento fora é o mesmo, mas a forma como você recebe, administra, ressignifica e consegue se colocar se torna outra. E as pessoas começam a perceber isso. Nossa, a pessoa está mais calma, né? Tal pessoa está mais luminosa, tal pessoa está isso. Sim, só porque você se permitiu renovar as suas águas, sabe? Então,
sinto ser importante compartilhar esse tipo de conhecimento, de sabedoria, porque isso realmente muda a minha vida. Eu não passo um ano sequer sem fazer pelo menos dois retiros, um retiro que seja, faço até mais, na verdade, sem pelo menos um. Desde que eu conheci a leitura da aura, eu nunca passei sem fazer. Me dá esses espaços de renovação, de integração comigo, o que mudou muito a minha estrutura de vida. Mudou muito a forma como eu me vejo, como eu me percebo e como os outros, inclusive, me veem e me percebem. E é muito positivo. E não quer dizer que eu esteja imune e isento de erros, de falhas, de sombras. Caio também, estrepo também, né? Mas de um lugar tão diferente que era antes, de um lugar mais consciente, eu consigo me resgatar mais rápido. Eu consigo me reconectar com a fonte mais destilada, mais pura da minha água, para criar novas conexões depois. Não é tão terrível num estado de identificação e de apego como eu já tive há muito tempo atrás. Vai ficando mais simples, porque a gente vai realmente criando novas, novos afluentes dentro de nós, né? Novas nascentes. Então, eu queria Gente, isso compartilhar tudo isso. para dizer, né, que o Aura é maravilhoso. O Aura você trabalha com autoconhecimento, realmente mudou minha vida também, assim como mudou do Premo. Então, o que que a gente está oferecendo para esse grupo, né? Eu até peguei aqui a cola para não esquecer. A gente está oferecendo 20% de desconto para quem nunca fez o Aura. Se for fazer presencialmente, o pessoal que está em São Paulo, que está nas proximidades de Jundiaí, com horários super flexíveis, a gente vai conseguir fazer de uma maneira em que todos possam participar, mesmo aqueles que estejam trabalhando, porque a gente vai poder fazer o treino online também. E, além disso, quem não consegue sair de São Paulo, né, que às vezes está no centro, ou tá em casa, mesmo que esteja em Jundiaí, mas que não consegue ir presencialmente, vai ter a possibilidade de fazer esse aura online. E vai ter ah, 55%, é isso? Só para eu confirmar aqui. 55%, porque a gente colocou assim, o curso presencial, ele está em 2.222, né? Porque tem todos os gastos com espaço, com várias coisas ali, além de atividades que, na nível presencial, a gente vai ter um pouquinho mais que para o online não tem como entregar, como alguns tipos de vivências com questão mesmo física de presença necessária, né? Mas, e é um conteúdo complementar para o trabalho energético que se faz para ler auras. Entretanto, quem está online não vai perder a qualidade e o conteúdo da leitura da aura. Só não vai ter esse trabalho mais profundo em alguns momentos, que no presencial é possível de se fazer com outros tipos de vivência e experiência. Então, para quem vai fazer online, tem um custo um pouco menor, né, do que o valor de 2.222, o curso fechado do curso. Esse valor de 55% de desconto para quem está no online é baseado no 2.222, né? Mas para quem vai fazer só um online, o valor dele já é menor do que 2.222. Então também se aplica um cupom de 20% em cima do valor do online. O que a gente trouxe para facilitar são os valores fechados no final. Então, o presencial ele tem o valor de 2.222, mas como a gente está fazendo esses encontros prévios antes do curso, e para quem está para quem está vindo nessas aulas, assistindo ao vivo ou não, né, ou gravadas e se interessa pelo conteúdo, a gente está fazendo um pacote, até porque estamos abrindo a energia em Jundiaí, né, para esse curso presencial. Então, por isso a gente está fazendo essa condição especial de dar um cupom de desconto. Então, para quem se inscrever até meia-noite de hoje, por exemplo, né, que viu esse vídeo daqui, a gente está dando um desconto de 20% de desconto. Então, no presencial, em vez de 2.222, com 20% de desconto, fica aí, tá aí nessa tabelinha, Érica. 1.777 com 20% de desconto. E o Isso. online é 1.333. E aí, com E aí, desconto também, fica a R$ 1.000. Então, assim, a possibilidade, vocês podem parcelar, gente, em 12 vezes, 10 vezes, né? Tem um parcelamento que você pode ser feito no cartão. Então, assim, é para facilitar, porque o nosso objetivo é levar o autoconhecimento cada vez maior e mais para as pessoas que querem fazer o aura, ou que querem fazer meditação, porque mudou a nossa vida. E a gente sabe que nesse movimento que está acontecendo,
do planeta, de uma forma geral, a meditação das rosas e a leitura de aura, ela mantém a gente no alinhamento e no prumo. É um presente que você se dá para você e você aprende a ler aura e que você pode dar para o outro quando você lê a aura do outro, porque você leva o outro também num caminho de consciência, de autoconsciência. Então, assim, é uma escolha. Você pode escolher hoje fazer essa mudança na sua vida. E a gente garante mesmo que mudou a minha vida, mudou a vida do Premo. Você vai perceber uma mudança. Agora, é claro que toda mudança, como está acontecendo no planeta, as coisas às vezes desmoronam um pouco para poder aparecer de novo. As coisas que você não estava vendo, os véus, eles vão cair. Mas para você estar onde? Para você estar em conexão com a sua essência, com aquilo de que é mais sagrado para você. Qualquer dúvida, qualquer dinâmica, pode mandar um WhatsApp ou para mim ou para o Premo no individual, ou pode falar com a Marília e com a Mariana, que são responsáveis pela produção desse aura. A gente está aqui de coração aberto para ouvir vocês, para ajudar no que for preciso. Se sentiu no coração que quer, simplesmente venha. Confia, acredita, porque essa mudança ela é fato. Ela não tem, eu duvido, eu nunca conheci uma pessoa que chegasse e falasse assim, ai gente, eu fiz um negócio, não aconteceu nada comigo. Se a pessoa escolheu que não acontecesse nada com ela. Mas é impossível, porque move estruturas, vai mexer internamente com você, sim. E isso você está fazendo para você, um alto amor. E quando você melhora a sua vibração, aumenta a sua vibração, automaticamente você vai reverberar isso para fora do seu campo. Então, fica o nosso convite aqui. Qualquer dinâmica, fala com a gente. A gente tem 20 dias ainda, então temos tempo ainda. Dá para você se organizar para estar com a gente presencialmente. E quem não conseguir de jeito nenhum, dá para se organizar para estar com a gente online. E a gente vai proporcionar o melhor retiro, né, Premo? Que a gente pode fazer com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso amor, para oferecer para vocês nesse trabalho de autoconhecimento que a gente acredita plenamente, que vibra dentro do nosso coração. Então fica o nosso É. convite aqui. E é bem A Premo vai importante, encerrar, vai encerrando para a gente poder ir para a leitura, né? sim, sim. E só é bem importante trazer também, assim, um reforço, porque a gente realmente está vivendo um momento coletivo e planetário de muita transformação, de muita densidade energética. A nível energético, existe uma, assim como no nível físico, a gente está percebendo muitas guerras acontecendo, tudo que há em cima há embaixo, tá? Existe uma guerra acontecendo, digamos, entre o bem e o mal. A nível energético, muitas energias estão querendo ainda ficar habitando ou tomando conta desse plano da matéria, do planeta Terra, e algumas energias estão prontas para evoluir. Então, realmente, a gente está passando por um processo de transição. E nós somos convidados a poder ser agentes dessas transformações. Quem de nós conseguir alcançar um determinado nível de frequência vibracional vai estar vivendo uma nova estrutura dentro desse planeta. E quem não vai ficar vivendo outra estrutura dentro deste planeta. Se eu for falar para vocês, eu não quero fazer uma coisa tão utópica, não pode ser até mais palpável. Falar para vocês qual é o tipo de vida que você tem, que você vive nesse planeta. Você acha que você vive o mesmo plano de planeta, o mesmo tipo de vida que uma pessoa que está aí do seu lado está vivendo? Isso não é real. Tem pessoas que vivem muita abundância, muita riqueza dentro deste planeta. Tem pessoas que vivem muita escassez dentro deste planeta. Tem pessoas que vivem alegrias, que veem esse planeta como uma espécie de paraíso, com muita gratidão. Tem pessoas que veem isso aqui como um peso, como algo sabe, sei lá, um campo de aprendizado difícil, um campo de aprendizado leve. Então, esse tipo de movimento de como você absorve a informação, de como você realmente constrói a sua vida, tem a ver com o seu nível vibracional. E neste momento a gente está sendo convidado mesmo a nos apoiar e nos apropriar de ferramentas que nos permitem vibrar de um novo lugar para interagir de um novo espaço mesmo com esse planeta. Se você está vendo essa aula agora ou chegou aqui, é porque você está pronto para receber esse tipo de conteúdo. Não é todo mundo que está falando sobre isso de maneira muito aberta, né? E que tem esse tipo de consciência. Então, é por isso que eu vejo que se em algum nível
A leitura da aura, a meditação das rosas, o tipo de comunicação que estamos estabelecendo aqui te toca a ponto de você falar, faz sentido, nossa, quero entender mais sobre isso, te trouxe algum tipo de interesse, pode ser um ótimo momento para você realmente se apropriar e se permitir ver o que que isso tem para te fazer, porque isso realmente vai mudar a sua vida. Não é uma propaganda. Para a gente, na verdade, não interessa muito ser uma questão de propaganda. Estou falando por mim, né? Porque para mim o que faz sentido é eu realmente me sentir abastecido e viver o meu propósito. Para mim é um propósito. Trazer esse tipo de movimento que faz bem para mim, para o outro, para o próximo. Então, aqui a gente, da Escola da Aula, de maneira geral, temos esse tipo de elo comum, né? Mariana foi a aluna da leitura de meditação, Marília também, eu também, Érica também, muitos de nós que estamos aqui, e nós abraçamos essa causa juntos, porque percebemos mesmo o quanto isso move a nossa energia e o quanto isso é importante para esse momento. Somos uma família. Nossa escola é feita assim. Quem entra na escola da Aura faz parte e tem a possibilidade de pertencimento e de se reconhecer de um novo espaço. É uma outra bolha, é de um outro lugar que a gente vive esse mundo mesmo. A gente consegue abrindo campos de percepção e reconhecimento. E por isso parece ser uma coisa muito incrível, muito mágica, mas na verdade é uma coisa muito simples. E todos já temos a capacidade, enquanto humanos, de fazer. Mas identificados com estruturas rígidas, aí sim, a gente fica ali, ó, vivendo uma realidade que está tentando ainda dar conta desse planeta e o planeta está evoluindo. Ou a gente fica para trás, ou a gente vai para uma nova forma de viver, assim. Então, vamos. Eu acho que todo o recado já foi dado, né? A gente pode fazer o nosso movimento agora de leitura. Então, essa parte da leitura, ela não fica gravada aqui no vídeo, né? Para quem está aqui ao vivo vai receber. E qualquer dinâmica, abertura, enfim, conversa que vocês precisem, podem conversar comigo, com a Érica, com a Mariana, com a Marília, que estão na produção mais à frente, né, Mariana ali, para vocês saberem melhor como tudo vai ser conduzido. E lembrando que justamente aí para Jundiaí, né, a gente vai ter a Feira Mística de São Paulo, a Mystic Fair, São Paulo, no dia 13 e 14 de dezembro e conseguimos, junto com a produção, que é outra escola, que é outro espaço, na verdade, né, dessa feira, mas que a gente já está aí abraçando uma parceria há um ano, pelo menos, alguns ingressos e convites para quem for fazer o curso do Aura, poder também estar indo para essa feira e se integrando com esse espaço, com esse movimento, vendo mais como que a escola atua em frente a esses processos, junto com outras egrégoras, conhecendo mais pessoas e podendo experimentar um passeio ali na feira, enfim podendo usufruir desse momento. Então, em relação a isso também, estamos aqui disponíveis para falar como que funcionaria essa integração, tá? No mais, um excelente dia, tarde ou noite, para quem for ver esse vídeo em diferentes horários, e estamos à disposição. Beijo, gente!